Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos novos inscritos e aos amigos que nos ajudaram em divulgando o nosso trabalho. Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem do conteúdo e aproveitem todo o material que já colocamos disponível. Como vocês podem perceber, o assunto de hoje, ou o assunto desse vídeo, são capacitores. O que são capacitores? Capacitores são componentes eletrônicos que, dito de uma maneira simples, são construídos por duas placas. Essas duas placas são materiais condutores que são separados por um material isolante, também chamado dielétrico. Como nós podemos ver aqui, esse seria o desenho ou esquema de uma construção simplificada de um capacitor. Então nós temos uma placa, um material isolante e muito próximo dessa placa, uma outra placa ou material condutor. Essas duas placas são colocadas muito próximas umas das outras, separadas apenas pelo dielétrico, que é o material que separa ou mantém uma distância de uma placa para outra. Normalmente essa distância é muito pequena. Para conectar o capacitor ao circuito, são usados terminais. Esses terminais estão ligados, conectados aqui eletricamente às placas condutoras. E essa daqui é a estrutura básica de um capacitor. Os capacitores armazenam cargas elétricas, ou, por que não dizer de uma outra maneira, armazenam energia entre as suas placas. Como é que isso acontece? Quando você coloca uma diferença de potencial ou tensão elétrica entre os terminais do capacitor, uma dessas placas, por exemplo, vai ficar com o potencial positivo e a outra placa do outro lado vai ficar com o potencial negativo. Essas cargas positivas e negativas, como nós sabemos, pela lei de que os opostos se atraem, elas atraem umas às outras. Mas como a placa positiva não tem contato com a placa negativa, porque ela é separada aqui por um meio isolante, um dielétrico, por um princípio de campo elétrico ou atração dos opostos, aqui a atração das cargas elétricas, essas cargas ficam presas aqui, vamos dizer assim. Elas se mantêm uma atraindo a outra. E quando a fonte de tensão elétrica é retirada dos terminais, esse potencial elétrico se mantém aqui no capacitor. Isso nós vamos ver depois na prática, funcionando. Então nós podemos dizer que o capacitor guarda dentro de si uma quantidade de energia baseado no princípio da atração elétrica ou o campo elétrico. O dielétrico que nós mostramos aqui é composto de um material isolante. Esse material isolante, ele pode ser constituído dos mais diversos tipos. Ele pode ser simplesmente o ar, ou seja, as placas são mantidas muito próximas umas das outras, mas não tem contato uma com a outra e, portanto, existe ar entre elas. Uma pequena camada pode ser. O dielétrico também pode ser constituído de material cerâmico, um filme plástico como poliéster ou mylar, ou mesmo o dielétrico pode ser composto por um material líquido. Existem capacitores com dielétrico a óleo. E um outro exemplo, muito usado em eletrônica, são os capacitores eletrolíticos. Eles empregam um eletrólito como uma estratégia para a construção do dielétrico do capacitor. O dielétrico em si é formado por uma fina camada de óxido em uma das placas do capacitor que atua como anodo. Esses capacitores usam esse eletrólito, que é líquido, embebido em um tipo de tecido ou papel constituído de fibras
que mantém esse líquido ou eletrólito em contato com as placas. São capacitores polarizados e não podem ser ligados de forma invertida, porque resultará na destruição do componente. Os capacitores possuem símbolos diferentes nos esquemas elétricos. Então, para capacitores não polarizados, nós vamos encontrar comumente esse tipo de símbolo. E para capacitores que requerem polarização, ou seja, ligação correta dos seus terminais, eles vão usar símbolos assim, onde nós vamos ter identificado qual é o terminal positivo. Isso porque esses capacitores, como já dissemos, não podem ser ligados invertidos e, portanto, o terminal positivo deve ser obrigatoriamente ligado ao potencial positivo da fonte de tensão. Como também nós já dissemos, os capacitores guardam dentro de si uma certa quantidade de energia ou carga. Essa energia ou carga, ela é medida, vamos dizer assim, em unidades de capacitância, ou seja, a unidade de capacitância é proporcional à quantidade de energia ou carga que um capacitor consegue armazenar. A unidade de capacitância é o farad, em homenagem a Michael Faraday, um cientista britânico. E o que seria, por definição, um farad? Um farad é um capacitor, representa um capacitor que armazena uma carga de 1 coulomb com uma tensão de 1 volt. Aí talvez você diga assim, mas você então complicou a minha vida, porque afinal de contas, um farad é guardar 1 coulomb, e afinal, o que é 1 coulomb? Então vamos explicar. 1 coulomb é uma outra unidade, representada pela letra C maiúscula, e ela existe em homenagem a Charles Coulomb, um físico francês. 1 coulomb significa uma carga transportada por uma corrente de 1 ampere no tempo de 1 segundo. Vamos explicar isso um pouco melhor? Vamos imaginar que você carregue um capacitor do zero até totalmente ou completamente carregado. E para fazer isso, você aplique uma tensão de 1 volt com uma corrente constante de 1 ampere e esse capacitor leve para se carregar do zero até totalmente carregado o tempo de 1 segundo. Essa quantidade de cargas ou de energia, podemos dizer assim, armazenada nesse capacitor, ela vai corresponder a 1 coulomb. Dito de uma maneira simples, em uma única frase, um capacitor de 1 farad guarda uma carga correspondente a transportada por uma corrente de 1 ampere no intervalo de 1 segundo com a tensão elétrica de 1 volt. Então esse seria um capacitor de 1 farad. Para circuitos eletrônicos práticos, 1 farad normalmente é um valor muito alto. E vai ser muito comum nós encontrarmos em eletrônica os submúltiplos dessa unidade. O microfarad, que é 1 vezes 10 elevado a menos 6 farad, seria 0,000001 farad. Nós já falamos sobre múltiplos e submúltiplos e você pode dar uma olhada sobre isso nos vídeos que nós gravamos sobre resistores. Esses prefixos, né, micro, nano, pico, são padronizados. E quando você olhar o vídeo lá sobre resistores, vai entender melhor. O nanofarad é 1 vezes 10 elevado a menos 9 farad. E o picofarad, 1 vezes 10 elevado a menos 12 farad. Em eletrônica, nós vamos encontrar muito essas unidades, microfarad, nanofarad e picofarad. É claro que nós podemos encontrar em circuitos especiais, em condições especiais, capacitores de valores maiores, como milifarad ou mesmo farad, 1, 2 farads. Mas os mais comuns em eletrônica são esses submúltiplos que nós podemos ver aqui. Vamos ver agora alguns capacitores construídos na prática. Como nós podemos ver aí, aqui nós temos um capacitor ajustável
em eletrônica também chamado de trimmer, muito comumente, né? Esse tipo de capacitor é muito usado em alta frequência e nós podemos ver aqui a forma como ele é construído, como ele é produzido. Nós temos aqui uma placa condutora, de material condutor. O terminal é feito com o próprio material em que essa placa ela é cortada. Aqui por cima, uma outra placa, seria a placa 1 e a placa 2. Juntando essas duas placas, nós temos um parafuso de ajuste que torna possível que essas placas sejam aproximadas ou afastadas uma da outra. E conforme nós podemos ver aqui na figura, entre uma placa e outra existe aqui uma lâmina. Nós colocamos aqui um pequeno terminal para conseguir separar e ser possível visualizar isso. Existe aqui uma lâmina de material isolante, nesse caso constituído de mica, separando as placas. Simples, não? Esse é um capacitor de valor de capacitância muito baixo, da ordem de uns poucos PF, ou picofarads. Então veja que é como nós demonstramos lá no esquema, né, no diagrama de construção. É uma placa, um material isolante, ou de elétrico, e uma outra placa. Quando montada, elas ficam muito próximas umas das outras. É muito próxima uma da outra, separada aqui pelo dielétrico. Aqui um capacitor eletrolítico. Nós vamos ver como ele é construído internamente, né, de forma prática aqui. Capacitores eletrolíticos são usados principalmente pelo fato de que eles conseguem grandes valores de capacitância em relação ao volume ou tamanho físico da peça. Então nós temos aqui um eletrolítico radial, devido ao tipo da montagem dos terminais aqui. Esse aqui está inteiro, com a aparência de que ele tem, quando não foi desmontado, né, ou aberto. E aqui na esquerda nós temos um capacitor eletrolítico também de mesmo tamanho, de mesma construção, porém ele já foi aqui aberto ou desmontado. Nós vamos ver como que ele é construído internamente. Tirando a parte de fora do capacitor, nós temos aqui um invólucro feito de alumínio normalmente. Ele está ali para proteger o conjunto que constitui o capacitor do meio externo e dar suporte ali mecânico também para ele. Essa parte externa também é chamado de caneca, é comumente chamado de caneca, e é nada mais nada menos que o invólucro que protege tudo isso aqui. Aqui nós temos os terminais de conexão e as placas estão aqui enroladas junto com o material aqui que segura o eletrólito, que vai ajudar a compor o dielétrico. Desenrolando aquele conjunto, nós vemos aqui as placas, né? Então tem os terminais aqui, e esse material mais escuro que a gente vê por baixo aqui das fibras é uma das placas, e aqui enrolado no outro terminal nós temos outro material condutor aqui, que é a outra placa. Então tudo isso daqui fica enrolado junto, conforme nós podemos ver aqui, muito próximo uma placa da outra, separada ali exclusivamente pelo dielétrico. O dielétrico aqui, ele tem como estratégia, né, um óxido que se forma nessas placas metálicas, e o eletrólito, que é líquido, é absorvido nessas fibras aqui, é como se fosse uma espécie de papel. Esse eletrólito, ele faz parte da estratégia de construção do dielétrico desse tipo de capacitor. Aqui nós temos as placas já separadas umas das outras, nós desenrolamos e separamos aqui, e nós vemos aqui um detalhe da conexão do terminal a placa do capacitor. Esse terminal que por sua vez vai ser soldado lá, conectado ao nosso circuito eletrônico. Então, conforme nós podemos ver aí, né, de forma prática, os capacitores são construídos assim. Vimos aí dois exemplos, existem, claro, outros tipos de construção, e esses tipos de construção vão dar nome
aos capacitores. Então vai ser muito comum você encontrar alguém dizendo assim: ah, eu quero um capacitor de poliéster. Esse poliéster, na verdade, é o material com o qual o dielétrico é fabricado. Também você pode dizer: ah, eu quero um capacitor eletrolítico. E aí, conforme nós vimos aqui na nossa apresentação, é um capacitor que usa um eletrólito na estratégia de construção do dielétrico. Além dos tipos, os capacitores também são especificados pela capacitância, que nós já vimos, que é os seus farads, né, múltiplos ou submúltiplos. E eles também são especificados pela tensão máxima de trabalho. Esses são os parâmetros mais comuns. Vamos ver uns exemplos práticos aqui. Esse é um capacitor cerâmico, cujo dielétrico é feito de material cerâmico. E aqui nós vemos a inscrição nele 4700K, Y5F, 1kV. A princípio, vamos ater aos detalhes que nós já comentamos. O que seria o 4700? Esse 4700 seria a capacitância desse capacitor, 4700 picofarads ou 4700 PF. Se nós quisermos simplificar, né, nós convertemos para um submúltiplo acima, ele seria também o equivalente a 4,7 nanofarads, ou 4,7 NF, ou 4 N7. Também podemos achar ele escrito dessa maneira. O Y5F, nós não comentamos muito aqui, mas ele é a especificação do coeficiente de temperatura desse tipo de capacitor. Nós não vamos entrar em detalhes a respeito disso agora, mas se você quiser saber um pouco mais, basta baixar o datasheet de um dos fabricantes aí de capacitores e lá você vai ver que o coeficiente de temperatura é dado por essas letras aí, o Y5F. 1kV é o valor da tensão máxima de aplicação desse capacitor. Então ele pode ser usado até 1000 volts. Tensão máxima de trabalho para esse tipo de capacitor é de 1000 volts. Um outro exemplo que nós temos aqui é esse sujeito. Esse é um capacitor de poliéster. O valor escrito ali é 100K 400. 100K quer dizer 100.000 PF, ou 100.000 picofarads. Trazendo para a unidade imediatamente acima, então nós teríamos um capacitor aqui de 100 nanofarads, uma vez que cada 1000 picofarads equivale a 1 nanofarad. Então esse seria um capacitor de 100 nanofarad por 400 volts de tensão máxima de uso, que é aí contínua. Esse tracinho na frente representa 400 volts DC, ou tensão contínua. Um outro exemplo, agora de um capacitor polarizado, um eletrolítico. Esse é 220 microfarad, 63 volts. Observe aqui a clara identificação do terminal positivo desse capacitor, uma vez que, conforme nós vimos, os eletrolíticos não podem ser ligados invertidos. Essa construção aqui é uma construção mais antiga, é um capacitor axial, um pouquinho diferente daquele que nós mostramos no slide de construção. Esse capacitor aqui já é um eletrolítico radial. Internamente ele é igual àquele que nós mostramos no slide. O valor indicado aqui, 3.300 microfarads, 10 volts. Veja aqui o sinal de menos, que identifica esse terminal aqui, onde ele está posicionado ao lado, como terminal negativo. Como nós já dissemos, eletrolíticos são polarizados e não podem ser ligados invertidos. Ok? Aqui tem outros parâmetros, como a temperatura máxima de trabalho, que é de 105 graus. É lógico que
Todos esses parâmetros são explicados em datasheets, que são as folhas de dados. A gente tem um vídeo aqui falando sobre datasheets também no canal, você pode dar uma olhada. E os fabricantes explicam o que são cada uma dessas marcações e o que elas significam. Inclusive a questão que nós já mencionamos de coeficiente de temperatura e outras coisas mais. Afinal de contas, existem muitos parâmetros que influenciam a construção de um capacitor, mas nós estamos aqui fazendo uma introdução. E vamos pensar de uma maneira simples, falar apenas daquilo que é o básico, ou o que é mais empregado. Aqui um outro exemplo, esse é um capacitor também de cerâmica, ou seja, o seu dielétrico é de material cerâmico. O número aqui está marcado de uma forma diferente, 223. O que seria esse 223? É o valor da capacitância. E aqui, esses números seguem a mesma lógica do código de cores de resistores. O primeiro número é o primeiro dígito, o segundo número é o segundo dígito e o terceiro número, que é o 3, ele significa o multiplicador. Em outras palavras, esse 3 aí significa que depois do 22 ali, você deve colocar 3 zeros ou multiplicar por 1000. Então, o valor seria 22.000 picofarads ou 22.000 PF. Trazendo para a unidade acima, 22 nanofarads é o valor desse capacitor. O Y5V ali é o coeficiente de temperatura, nós vamos entrar nesse detalhe. E o 1kV é a máxima tensão de trabalho, que é de 1 kV ou 1000 volts. Então esse é um capacitor cerâmico de 22 nanofarads, 1000 volts de tensão máxima de emprego. Como nós vimos também, lá na questão dos resistores, os capacitores mais antigos eram marcados assim, olha, por um código de cor. A lógica aqui é a mesma do código de cor de resistores. Primeiro dígito, segundo dígito, multiplicador e assim por diante, ok? Isso é um capacitor de poliéster de construção mais antiga. Em circuitos modernos, dificilmente você vai encontrar algo assim. Mas essas cores ou faixas coloridas significam os números que identificam a capacitância do capacitor, a sua tensão máxima de emprego e assim por diante. Para saber melhor como isso funciona, né, fora o fato de que isso segue a lógica de cor dos resistores, também existem datasheets dos fabricantes aí indicando o que cada uma dessas cores significam na especificação do componente. Aqui por fim, um último capacitor de filme, de elétrico de filme plástico. Ele tem aquela mesma lógica do capacitor cerâmico que nós apresentamos aqui. Ele é 22 nano, que é o 223, 22 seguido de mais 3 zeros, então vai dar 22.000 PF ou 22 nanofarad. E 50 volts de tensão de emprego, ok? Então esses são alguns exemplos de capacitores usados na eletrônica aí comumente. É claro que tudo isso é muito teórico e eu acredito que você quer muito ver os capacitores funcionando na prática. Esse vai ser assunto do nosso próximo vídeo, onde nós vamos propor um circuito muito simples e nós vamos ver o funcionamento dos capacitores na prática. Espero que você tenha gostado dessa introdução ao que são capacitores. Se você gostou, deixe o seu like, por favor, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos que serão lançados. E é claro, se for do seu desejo, da sua vontade ser notificado, ative também o sino de notificações. Eu agradeço a sua atenção para esse vídeo. Por hoje é só. E até o nosso próximo vídeo.